dia, meu irmão e minha irmã. Eu saúdo a você que nos assiste com a maravilhosa graça da parte do nosso Senhor Salvador Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Culto este de louvor e adoração ao nosso Deus. E com esse espírito eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus. Se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Viver segundo a palavra de Deus é a melhor atitude que eu e você devemos tomar. Deus, ele concede sabedoria através do Espírito Santo e da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quem busca a Deus em espírito e em verdade, alcança a sabedoria e o discernimento. Ser pacífico, amável e ter domínio próprio são bons sinais de sabedoria. Atitudes sábias geram frutos que glorificam a Deus. A sabedoria atrai as pessoas para junto delas, como no caso de José, Daniel, Samuel, João e Paulo. Quem não gostaria de estar ao lado destas pessoas sábias? Agir com sabedoria é a melhor forma de testemunhar a Cristo. Independente das dificuldades, podemos agir com sabedoria e glorificarmos a Deus. Peça a Deus por sabedoria, e Ele dará de boa vontade, assim como concedeu a Salomão. O nosso Deus é a fonte de todo conhecimento. Vá à fonte e busque a Deus. Mas, como buscar a sabedoria que vem do alto? A Bíblia é a maior fonte de sabedoria. Faça um plano de leitura. Leia a Bíblia diariamente. Ore. Peça a Deus por sabedoria. Coloque a sabedoria como um alvo em suas orações. Esteja atento a cada vez que crescemos em sabedoria. Aumentamos as nossas responsabilidades. Use o seu conhecimento para levar as pessoas a Cristo. Esta é a melhor forma de usar o conhecimento adquirido através de Deus. Vamos orar, vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, quero aprender mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Ilumina a minha mente e os meus atos, dai-me sabedoria, sabedoria segundo a Tua vontade. Transforma o meu agir e a minha forma de olhar para as pessoas. Quero ser, ó Deus, um instrumento valioso em Tuas mãos. Quero ser um instrumento segundo a Tua vontade. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. Pois oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã. Você tem um domingo segundo a vontade de Deus. E estaremos com os nossos louvores, a palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu domingo. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo,
tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Somente a tua graça me basta, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Bem-vindo ao nosso culto remoto por conta dessa situação que estamos enfrentando, essa pandemia que enfrentamos. Nós tivemos que suspender os nossos cultos presenciais durante essa fase vermelha. Mas continuaremos a pregar a palavra de Deus, continuaremos a atender o nosso povo, mesmo com todas essas limitações. E neste culto eu quero pregar sobre o texto que nós encontramos em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que trata das preocupações da vida, das nossas preocupações com a vida. Acompanhe a minha leitura. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu.
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Esta palavra de Jesus, proferida no seu Sermão do Monte, é sem dúvida nenhuma atual e relevante para os nossos dias. Nós que estamos enfrentando essa crise causada pela pandemia e todas as suas consequências, implicações e desdobramentos, nós muitas vezes ficamos apreensivos acerca do nosso dia do amanhã. Ficamos apreensivos com o nosso futuro e com o futuro dos nossos filhos e descendentes. Estamos aqui, muitos de nós, preocupados, chegando até as raias do desespero por conta de toda essa situação. Mas a palavra de Jesus, que é atual, é a palavra de Deus, pode trazer conforto ao meu e ao seu coração. Porque nesta palavra aqui específica, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas da vida. E por que não se preocupar com as coisas, com as crises da vida? Porque, em primeiro lugar, o que ele nos ensina no versículo de número 25 é que a vida é muito mais importante. A vida que ele concedeu como um dom de Deus, essa vida é muito mais importante do que as coisas, do que o alimento, do que as vestes ou o vestuário, do que qualquer outra coisa que este mundo possa nos oferecer. Nós recebemos da parte de Deus a vida mesmo, nós estamos vivos, isso é muito mais importante. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança e é por isso que Ele tem todo o interesse de nos manter aqui. Ele é o Criador e é também aquele que provê todas as nossas necessidades. Se você quiser se lembrar de um exemplo ali do Antigo Testamento, Deus tirou o povo do Egito, né? Você se lembra disso? Está no livro do Êxodo, e os colocou para peregrinar na direção da terra prometida. Durante essa peregrinação, que foi pelo deserto, através do deserto, Deus não deixou faltar um dia sequer pão e água para aquele povo. Ou seja, Deus jamais desampara um filho seu, Deus jamais desampara o seu povo. E é por isso que nós temos que prestar atenção nessas palavras de Jesus. Ele diz, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí ele vai fazer ali uma comparação com as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, no entanto, Deus as alimenta diariamente. Veja, nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a nossa importância, o nosso valor diante do Senhor. Nós não podemos nem imaginar o quanto Ele nos valoriza e o quanto Ele nos ama. Ele jamais deixará um servo seu, uma serva sua, mendigar o pão de cada dia. Deus tem cuidado de nós. Mas aqui eu quero destacar exatamente esse aspecto. A vida é muito mais importante, a vida é muito mais preciosa do que as coisas deste mundo. E o Senhor Deus, Ele que é o nosso Criador, Ele o sabe muito bem, tanto que enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para que morresse por nós, entregasse sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Então, a vida é mais importante. Essa é a primeira razão
porque você e eu não precisamos nos preocupar com as crises deste mundo, com as crises desta vida. Segundo lugar, por que é que não precisamos nos preocupar com as crises da vida? Porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a minha necessidade. Deus sabe tudo quanto precisamos. Versículo de número 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, o comer, beber, vestir-se, é eles que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nosso Deus não está numa situação em que Ele não pode vir a conhecer a minha e a sua necessidade. Ele sabe o que nós precisamos. Se Ele nos ama, se Ele nos criou, se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai e Pai perfeito, Ele vai conceder a nós aquilo que nós precisamos. Como eu sempre tenho dito aqui, nem sempre Deus nos concede aquilo que queremos, mas certamente aquilo que nós precisamos. E o Senhor Deus sabe o que nós precisamos, sabe que precisamos pagar contas, sabe que nós precisamos colocar alimento sobre a mesa, sabe que nós precisamos vestir os nossos filhos, Ele sabe todas essas coisas. A única coisa que Ele quer saber é se nós exerceremos fé no seu amor, no seu cuidado e no seu poder. É preciso, portanto, ter passo de fé nestes momentos de crise, para que através desses passos eu possa conhecer o caminho que me leva diretamente ao coração de Deus. Portanto, eu não preciso me preocupar com as crises desta vida, porque, em primeiro lugar, a minha vida é mais importante do que essas coisas. Em segundo lugar, porque Deus sabe o que eu necessito. Ele conhece as minhas necessidades e Ele tem o poder de suprir a minha vida. Ele é o Deus da providência. Ele não somente criou, mas governa este universo e sustenta esse universo. Ele sustenta até mesmo criaturas como as aves dos céus e os lírios do campo, como não nos sustentará também? Exige-se, portanto, do crente, nas épocas de crises e dificuldades, a fé genuína que leva diretamente ao coração de Deus. Portanto, eu não preciso me preocupar com as crises desta vida, porque Deus conhece todas as minhas necessidades. Passamos por algumas dificuldades, sim, até porque Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, coragem, porque Ele já havia vencido o mundo, e também porque as coisas que enfrentamos, as dificuldades, as lutas, devem formar Cristo no nosso coração. Se não, vejamos, se você se lembra daquele texto que já pregamos algumas vezes aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, está assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus está por trás de todas as coisas com o propósito de formar Cristo em nós. E às vezes passamos por dificuldades, por lutas e carências, exatamente para que Cristo seja formado em nós. É por isso que Paulo nos ensina a dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, veja, eu não preciso me preocupar com as crises, porque Deus sabe, conhece as minhas necessidades. Eu não preciso me preocupar com as minhas crises, com as minhas dificuldades, as minhas necessidades, porque a minha vida, que foi um dom de Deus, é mais importante do que todas essas coisas, e esse Deus, que é o Senhor da vida, veio para me dar vida e vida em abundância. Em terceiro e último lugar, eu não preciso me preocupar com as crises da vida, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Exatamente em cima dessa declaração que o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, eu tenho que entender e crer nos cuidados divinos do Senhor que nunca cessam.
se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso significa que os seus cuidados também são renovados. E é por isso que eu preciso descansar nele, aprender a descansar nele. Descansar em Deus, meu irmão, minha irmã, é entregar nas mãos dele a minha preocupação e não cobrar mais. Não cobrar mais dele. Então eu entrego nas mãos dele e eu não cobro mais. Eu descanso. Eu não vou ficar assim, o senhor recebeu o meu pedido ontem, como é que está? O senhor está resolvendo? O senhor vai ver alguma coisa? O senhor vai adiantar alguma coisa para mim? Não, não tem nada disso. Você entregou, entregou e descansa, não cobra mais. Porque Deus tem cuidado de nós. Aliás, é o que o apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Olha, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele, Deus, o nosso Senhor, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Então eu não preciso me preocupar com as crises da vida, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Deus Ele tem nos amado de uma maneira tal que não nos abandona em todo o nosso caminhar. O que é que nós precisamos fazer então? Jesus nos ensinou aqui. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. Olha só, então a minha preocupação, o meu foco, a minha atenção deve ser em buscar cumprir a vontade de Deus, cumprir de tal modo que glorifique o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, que possamos todos nós estarmos nessa caminhada, no estabelecimento do reino de Deus no nosso meio. E se estivermos envolvidos, comprometidos com isso, certamente essa promessa de Deus, certamente as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, é isso que eu quero colocar para você, meu irmão, minha irmã, neste culto. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com as crises da vida, porque a vida é mais importante do que as coisas, porque Deus sabe, conhece todas as nossas necessidades e porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa sarar a nossa terra e findar toda essa dificuldade que temos enfrentado. Em nome de Jesus. Amém.